Olá, o meu nome é Sara Almeida e sou coordenadora da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares que pretendem explorar temas muito específicos de interesse para as PME. Hoje temos connosco a Wanda Santos, atualmente Chief People Officer, Marketing Operations e Board Advisor na Biosurfit. E além disso, exerce também funções de Business e People Mentor, formadora e oradora nas áreas de liderança, L&D e gestão de carreira em diversas entidades de educação, públicas e privadas. Wanda, em primeiro lugar, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso estúdio da Nova SBE para esta sessão de mentoria online. Ultimamente nós falamos muito de temáticas que são válidas tanto para grandes empresas como para pequenas e médias empresas. E, na verdade, liderança, gestão e mentoria é uma coisa que se calhar vemos associada a grandes empresas e não devemos descartar a importância que tem para pequenas e médias empresas. Portanto, a minha primeira pergunta está relacionada exatamente com isso. Como é que um gestor de uma PME consegue equilibrar a gestão do seu negócio e não perder a mão no negócio, com a motivação e dos seus colaboradores através da liderança? Como é que isto tudo se joga? Bem, antes de mais, eu queria agradecer o facto de estar aqui. É sem dúvida um privilégio, acima de tudo, poder contribuir para esta iniciativa. Então, na minha ótica, eu sempre fui uma apaixonada por pequenas e médias empresas, até porque eu acho que as grandes têm a atenção devida e as pequenas e médias nem por Exato. isso, não é? Até porque o gestor das pequenas e médias empresas tem sempre esta sensação de que só nas grandes é que tudo acontece e nas deles não. Há sempre esta dor associada. E eu, como cresci em termos profissionais numa microempresa e só depois é que fui para multinacionais e agora em médias empresas, de facto sempre me ficou um bocadinho esta paixão por ajudar neste crescimento. Quando eu digo ajudar é contribuir. O que é que acontece? Em termos práticos há aqui um mito, não é? Há um mito de que estes temas de facto só estão nas grandes empresas, que só as grandes empresas é que têm capacidade económica para poder criar processos de mentoria e de liderança, que, na verdade, pelo facto de haver uma dimensão maior, existe muito mais essa capacidade, mas eu diria, e a quem nos ouvir, entretanto, eu diria que, na verdade, é nas pequenas empresas que esta necessidade é mais permanente. Não estou a dizer que não é nas grandes empresas, mas, dada a dimensão das pequenas e médias empresas, há uma necessidade maior de conseguirmos verdadeiramente trazer as pessoas para uma proximidade. E eu vou dar este exemplo muito simples, se me permites, que é, ainda agora fiz formação a 500 farmácias do país, ok? A líderes de 500 farmácias do país. E é muito interessante perceber que a dificuldade da liderança é muito maior, porque ser líder numa grande dimensão, o que se faz escoa-se no meio da multidão, por assim dizer. Quando falamos numa pequena empresa, eu tomei uma decisão e automaticamente, quando abro a porta, tenho, na verdade, aquele colaborador que me vai mostrar se gostou dessa decisão ou não. Então, o que é que nós temos que criar? Uma cultura de segurança, não é? Quer dizer, uma cultura de segurança para que, de facto, as pessoas entendam que serem chamadas não é sinónimo de que, de facto, eu não esteja interessada nelas, bem pelo contrário. Uma das coisas que eu costumo dizer muito aos colaboradores e às pessoas com quem eu trabalho é que, se eu chamo, quer dizer que, na verdade, eu continuo a querer investir nesta pessoa. Isso deve ser visto como uma coisa positiva e não o contrário. Exato. E normalmente as pessoas pensam sempre, bem, vai-me chamar, se calhar vai-me despedir, vai-me dar na cabeça. E é exatamente o contrário. Na verdade na minha perspectiva, como é óbvio, se nós chamamos, aquilo que temos que tentar transmitir às pessoas é que chamamos na perspectiva da construção, da colaboração. Porquê? Porque eu quero que as coisas corram melhor, que fluam de forma diferente. Então, é extremamente importante, de alguma forma, que eu consiga trazer às pessoas esta visão de segurança. Depois, construiu-se, não é? E nós ainda temos uma questão cultural muito enraizada de que o gestor não é vulnerável, que é na verdade aquele que tem que ser perfeito, de todo. Nós temos muito mais respeito por aquela pessoa que se aproxima de nós, que nos traz a sua vulnerabilidade, e essa pessoa consegue criar muito maior conexão com a sua equipa. Então isso também é importante.
Depois, iniciativas, por exemplo, como estas, são fundamentais. O gestor sente-se muitas vezes sozinho, não é? Vai partilhar o quê? Com a sua equipa que está com dificuldades orçamentais. Como é óbvio, isso pode assustar as pessoas, nem sempre é fácil lidar com isso. Então, processos de mentoria, tanto para o líder, ele perceber que, na verdade, precisa de ter acompanhamento, precisa de estar, fazer, quer dizer, eu não queria usar esta palavra, mas ter uma discussão de ideias, ia usar brainstorming, não queria fazê-lo, ter uma discussão de ideias no sentido de dizer assim, pá, se calhar eu nunca tinha pensado nisso, até porque quando nós estamos em baixo e as coisas estão a acontecer, há um sentimento dentro de nós, não é, que quase que bolas, eu não consigo encontrar uma solução. E quando falamos com alguém, de repente, pois é, eu não tinha pensado nesse tema, não é? Tão importante que isto é, não é? E por isso, eu diria que, e vindo aqui ao primeiro mito, naturalmente que as pequenas e médias empresas, que são o tecido empresarial português, tão importantes dentro do nosso país, não é? Que precisam verdadeiramente de olhar para isso. E eu digo isto além desta iniciativa e daquilo que vou fazendo, também numa perspectiva de consultoria e tudo mais, digo com bastante satisfação que começo a ver mudanças. E vou partilhar este exemplo. Ontem estive num pequeno cliente que tem 12 pessoas. 12, ok? E acho que este é um excelente exemplo. E esta pessoa disse, eu na verdade até tenho uma boa equipa, mas eu acho que não sou um bom líder. Mas porquê? Porque eu acho que não sei comunicar. Eu digo tudo o que penso, eu não faço, não consigo. Então, se a minha equipa é boa, então, na verdade, se eu fosse bom a comunicar, como é que ela seria? Ela, se calhar, seria excelente. E então, foi excepcional. Quer dizer, olharmos para isto, isto não significa que eu me esteja a humilhar enquanto líder, de todo. Eu estou-me a vulnerabilizar e a querer trazer uma melhoria para o meu negócio. Então, isto é qualquer coisa de excepcional. E poder participar nisto é... permita-me a expressão, não é? Mas é assim... É mágico, porque há uma mudança gigantesca no negócio. As pessoas são o negócio. E eu não tenho nada esta ideia de que vivemos amor e uma cabana, não é? De que, não, só as pessoas. Não, claro que não. Os negócios têm que ser rentáveis. Nós temos que, de facto, trazer os negócios rentáveis para podermos melhorar a vida das pessoas, mas as pessoas também têm que se sentir comprometidas com o negócio. Então, como é que nós fazemos isto, não é? É este o caminho que, de facto, temos que fazer. Estava aqui a pensar nos desafios e quando a Wanda estava aqui a falar ao nível da proximidade, os desafios nas PMEs são talvez mais imediatos ou são com necessidade de respostas mais... A grande questão... desafios ao nível de gestão de pessoas e de liderança, digo. Exatamente. É uma boa pergunta. Na minha ótica, cada vez quanto mais lido com PMEs e tudo mais, a sensação que eu tenho tem a ver com esta dificuldade do confronto, que é, ou seja, nós temos dois tipos de liderança, não é? Temos a liderança, na verdade temos três. Bem, eu até estaria a mentir, temos muitas, não é? Sim. Mas vamos pegar em três grandes caixas, certo? Não querendo pôr ninguém em caixas, mas três blocos de pensamento. Nós temos a liderança mais virada para a autocracia, eu chego, mando e toda a gente faz o que eu quero. Exato. E, na verdade, não há propriamente uma segurança psicológica para trazermos as pessoas também para o centro, no sentido de elas dizerem o que é que querem, o que é que gostavam de ver e até contribuir para o negócio. Depois temos uma liderança demasiado laissez-faire, agora vou usar a expressão em português, que é mais liberal. Cada um faz o que quer e se as coisas estão a funcionar, funcionam. Agora eu pergunto, que é um bocadinho aquele exemplo que trouxe há pouco, se estão a funcionar e cada um faz o que quer, imaginem se de facto houvesse um regime colaborativo em que de facto as pessoas sentem que há uma participação ativa de todos. Bem, então o negócio seria Exatamente. fantástico, não é? E depois temos a outra vertente que está muito ligada a que eu não quero confrontar as minhas pessoas, porque eu tenho medo que elas se vão embora, porque não é fácil cativar as pessoas, porque as pessoas querem trabalhar em grandes empresas e não em pequenas empresas. Não é verdade. Não é verdade. E eu peço desculpa, até porque nós não temos verdades absolutas, mas eu digo-vos isto, não é verdade, porque as pessoas o que querem é sentirem-se comprometidas, sentirem-se que, de alguma forma, às vezes fala-se muito desta nova geração. A nova geração também se quer sentir comprometida, também quer sentir que faz parte de algo, mas quer sentir que faz parte. Então, o fazer parte significa que nós temos que, de alguma forma, também espelhar aquilo que é bom e que é mau e contar com as pessoas para isso.
Então, o que é que as pessoas precisam? Precisam de transparência, precisam de alguma forma, e às vezes, quando se fala em transparência, as pessoas às vezes diluem um bocadinho, vou dizer tudo. Não, não é Não, preciso dizer tudo. transparência não é isso. Não é? Exatamente, é que depois, até este conceito, o líder, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático, não me quero perder aqui no tema que nos trouxe, mas às vezes um líder chega e diz, a pessoa diz assim, eu quero autonomia. O que é autonomia? Não é? Dentro de uma empresa, a autonomia pode ser eu quero executar bem as minhas tarefas, quero sentir que confiam em mim, bem, mas daí a ser o líder da empresa, quer dizer, se calhar, Sim. então, às vezes até os próprios conceitos não estão devidamente claros para um e para o outro, então é importante ter este conceito claro. Mas isto para dizer o quê? Que nas pequenas empresas e nas médias empresas é mais premente esta dificuldade por um motivo, porque as pessoas estão muito mais concentradas, não é? Há uma gestão muito mais próxima das pessoas, por isso, sempre que eu digo a alguém que de alguma forma não gostei de alguma coisa, não é? Exato. Isso vai ter logo uma contrapartida. Então, eu ouço muitos gestores, muitos líderes dizer eu tenho medo que as pessoas vão embora, não é preciso. Então, de repente, passamos a instalar um conjunto de coisas com base numa falsa percepção, porque, na verdade, sempre que nós sentimos segurança psicológica para dizer o que pensamos e para também ouvirmos o que os outros pensam, e isso é claro, não há ninguém que se vá embora por causa disso, não é? Então, na verdade, o que eu penso que é mais difícil trabalhar nas pequenas e médias empresas e agora é um tema que me diz muito, até porque é um tema que eu trabalho muito, eu costumo dizer que a liderança não começa quando nós temos um conjunto de pessoas a quem lideramos. A liderança começa em nós. É em nós, enquanto pessoas, que começa a liderança. E quando o líder entende isso, ok, que é, por exemplo, eu dizer assim para mim própria, não é? Ok, eu sou muito instintiva e respondo rapidamente. Eu tenho que perceber que há pessoas que não vão receber isso da mesma forma. Exato. Porquê? Porque eu tenho pessoas que precisam de tempo para pensar naquilo que acabou de acontecer e temos outras pessoas que até vão receber. Então, automaticamente, eu tenho que me conhecer bem a mim. Porque, de alguma forma, quando eu me conheço bem a mim, eu vou conseguir também conjugar-me nas diferentes vertentes e nos diferentes papéis que eu tenho à minha frente. Então, nós às vezes andamos à procura no fundo, desta visão de quais são as várias técnicas para ser líder. E existem várias. E a nova SBE é excelente nessa área, não é? Mas a verdade é que o primeiro passo é quem sou eu enquanto líder e como pessoa e o que é que eu quero. Sabe uma das coisas que eu descubro muitas das vezes? É que eu, por exemplo, quando as pessoas chegam para trabalhar comigo, eu digo assim, olha, eu sou uma pessoa relativamente descontraída, gosto de brincar, gosto de me conectar com as pessoas, mas também sou assertiva. Mas há uma coisa que para mim não pode falhar, é confiança. Eu não me importo que as pessoas errem, mas eu preciso de saber que isso aconteceu, Sim. para eu poder também defender as minhas pessoas. Sabe uma coisa muito engraçada? A maior parte das pessoas não conhece o seu líder. Então, repare, o que é que acontece? Eu digo assim, as pessoas dizem, eu não entendo, eu chego lá e explico o que é que eu gostaria que eles fizessem. Ou então, às vezes as pessoas dizem, passei-me da cabeça, peço desculpa Sim, pela sim. expressão, não é? Mas é Sim. uma expressão muito comum, passei-me da cabeça e pronto, e disse, e depois está tudo bem, eu vou-me embora e ficou tudo bem, não é? Mas reparem uma coisa, se eu não explicar à pessoa como é a minha personalidade, como é que isso vai ser entendido? Então, muitas das vezes, o primeiro passo é o líder dar-se a conhecer. E eu pergunto, quando a pessoa entrou dentro do seu negócio, da sua empresa, você disse-lhe o que é que pretendia dele? O que é que queria verdadeiramente? Quais eram os seus... Conversaram? Não é? Você disse-lhe assim, olha, para mim isto e isto seria importante. Olha, eu às vezes digo umas coisas da boca para fora, mas não ligue, porque isto não é pessoal. Na verdade, este passo tão pequenino pode fazer uma diferença gigantesca. E eu vou-lhe dar este exemplo. Eu trabalho com uma pessoa que é muito entusiasta e quando está muito entusiasmada, grita muito. Ok? Grita muito, mas você diz assim, grita porquê? Quem via no início pensava, ai meu Deus, aquela pessoa de facto é assustadora. Quando nós as pessoas entravam na empresa e começámos a explicar que aquele entusiasmo, aquele gritar era derivado de entusiasmo, caiu completamente Aquela a percepção. Então, por isso é que eu digo, não é? Tudo isto começa no primeiro passo e no conhecimento de cada um de nós também. E acho que há aqui um tema importante ao nível de clarificar os conceitos. Estávamos a falar há pouco sobre o que é que significa a transparência, especialmente quando falamos de liderança. Transparência, quando estamos a falar de uma equipe de liderança ou um líder que está a tentar passar informação à restante estrutura, não é dizer tudo.
Certo, é dizer aquela informação, é passar aquela informação que é relevante para determinado departamento ou pessoa. E acho que existe aqui um pouco um mito também, não é? Associado à transparência. Toda a gente tem que saber tudo o que se passa Não. a 100% dentro da empresa. E não é verdade, pois não? Não, de todo, de todo. Na minha, claro que isso é sempre uma decisão do próprio líder tomar essa decisão enquanto gestor da equipa, enquanto líder da equipa. Na verdade, se isso traz algum... Repare, às vezes dizermos assim, eu tenho uma perspectiva do negócio, criar uma expectativa nas pessoas e depois aquilo não se concretizar, é porque as pessoas dizem sempre, têm uma frase muito característica que eu acho super interessante, sendo uma apaixonada pelo comportamento humano, quer dizer, pronto, enfim. E há uma coisa que acontece muito, que as pessoas dizem, eu quero sempre a verdade. Mas a verdade é que nem sempre é verdade. Porquê? Porque quando eu de repente tenho a verdade, eu não consigo gerir esse processo. Como é que eu vou usar essa verdade? Essa verdade ajuda-me? E às vezes o que é que acontece? Às vezes nós temos que também conseguir, enquanto líderes, não é? Fazermos este processo com as pessoas e percebermos que temos um público completamente diferenciado. E até às vezes aquela pessoa que diz que quer mais a verdade nem sempre a consegue receber da melhor forma. Então, mas isso significa o quê? Que eu não devo ser transparente com as pessoas? Não de todo. Claro que sim. Eu devo trazer para cima da mesa aquilo que efetivamente é importante para a continuidade do negócio e para a confiança das pessoas. Vou dar um exemplo muito simples, porque eu acho que isso pode trazer bastante clareza ao processo. Eu vou fazer uma apresentação de resultados do ano, ok? Sim. Okay. E isto deve ser uma coisa que deve ser feita às pessoas, só nas grandes empresas. Não de todo, deve ser feito naquela que tem 2, como tem 1000, 10.000, o que for. E eu chego e digo assim, que bom, eu vendi 3 milhões de euros. E as pessoas ficam muito contentes, ok? E de repente gera-se um bocadinho, eu vou dizer isto, é metafórico, um motim, não é? No sentido da pessoa, 3 milhões de euros, e nem nos aumentaram, e nem nos deram prémios, e nem nos deram bónus. Repare, isto não é transparência. Okay? Transparência é dizer o quê? Na verdade, eu vendi 3 milhões de euros, mas o meu lucro, não é? Em termos, o nosso lucro como empresa, se calhar foi 100 mil. Exatamente. E por isso, naturalmente, porquê? Porque às vezes também nós não podemos querer que por isso é que há pessoas que estão em determinado tipo de situações, não é? Nós não podemos querer que as nossas pessoas tenham o mesmo conhecimento que nós relativamente a uma determinada situação. E há uma literacia financeira que pode não existir. Então, o que é importante? É importante que eu, de alguma forma, diga assim, ok, eu vendi 3 milhões de euros, é um facto, mas, atenção, porque tivemos gastos com pessoal, gastos só para... Eu não preciso detalhar isso, mas no fim deu isso. E isto já aconteceu, eu já vi isto a acontecer. E, de repente, o líder diz, não percebo, as pessoas estão sempre insatisfeitas. Quer dizer, se eu não mostrava é porque não mostrava, agora que mostro... Atenção, porque o nível de transparência também tem que trazer agregada informação que permita às pessoas perceber verdadeiramente como é que é o processo. Exatamente. Muito bem. Muito obrigada, Wanda. Tocámos aqui em vários temas. Eu acho que a partir do momento em que sabemos que há mitos associados à liderança e à mentoria, quando falamos de PMEs, que acreditamos que isto não é para as PMEs, não, a verdade é que as PMEs são, na realidade, quem mais, se calhar, necessita de ter aqui alguma estrutura nestas áreas. E a verdade é que liderança, estávamos aqui a falar sobre cultura, significa criar uma cultura de segurança e uma cultura de confiança, sendo que aqui para mim a palavra-chave também foi colaboração, porque às vezes trabalhamos em silos, não é? Cada departamento está na sua área, cada pessoa está focada nas suas coisas e depois a colaboração não existe, isto é um papel importante da liderança. Ao nível da transparência, e isto é um tema a mim que eu gosto muito, porque penso na minha PME, eu tenho uma PME de serviços, e penso exatamente o que é que significa transparência quando eu quero usá-la como forma positiva e de motivação para as pessoas e não o contrário, como às vezes pode acontecer. Portanto, a Wanda é mentora das nossas PMEs no programa. Qualquer dúvida relacionada com liderança, mentoria para PMEs, falem com a Wanda. É muito importante esclarecer aqui alguns temas. Como podemos ver, a Wanda tem bastante experiência com PMEs, portanto pode trazer... É uma mais-valia para as nossas PMEs do programa. A todas as PMEs, muito obrigado. Obrigada, Wanda, por este bocadinho. Obrigada eu. Até à próxima, certamente iremos falar mais. Muito obrigada e até breve.